Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Sou o Ren, não uma mulher rica traída pela sua sogra, mas sim injustiçada pelos meus próprios pais. Esta história gira em torno do meu marido inútil, Charlie, e de como meus pais escolheram apoiá-lo em vez de mim. Esta é a primeira vez que compartilho esta história, pois não tenho muitas pessoas na minha vida. Conheci Charlie em um site de relacionamentos há cerca de 6 anos. Ele tinha um emprego respeitável e parecia ser uma pessoa decente. Embora não fosse exatamente um príncipe de conto de fadas, ele era inegavelmente um namorado atencioso. Nossos primeiros anos juntos foram maravilhosos. Namoramos por 4 anos antes de nos casarmos. Ele rapidamente se tornou o xodó dos meus pais, embora isso tenha me causado certa amargura. Em todas as reuniões de família, meus pais expressavam sua alegria em ter Charlie na família. Eles frequentemente comentavam como eu finalmente tinha tomado uma decisão sábia na vida ao trazê-lo. Eles sempre desejaram um filho e pareciam ver Charlie como um substituto, muitas vezes ignorando minhas realizações e qualidades. Admito que sempre busquei a aprovação e o afeto deles. Eles sempre desejaram um filho e sua incapacidade de ter um parecia alimentar seu ressentimento para comigo. Apesar dos meus esforços, me destacando na escola, garantindo um bom emprego, até mesmo apoiando-os financeiramente, eles nunca me mostraram o apreço que eu ansiava. Charlie, por outro lado, fez pouco por eles, mas ainda assim recebeu sua adoração. O charme de Charlie com meus pais me fez ignorar meu próprio ressentimento. Eu estava apenas feliz por eles aprovarem algo na minha vida. Os pais dele o deserdaram e nenhum de seus parentes compareceu ao nosso casamento. Eventualmente, descobri a razão por trás de seu afastamento: ele era um ladrão. Os problemas começaram quando Charlie optou por um emprego com salário mais baixo para ter mais tempo livre. Quando questionei sua decisão, ele a descartou, dizendo que precisava evitar a depressão e ter tempo para seus hobbies. Essa decisão afetou nossas finanças, e ele esperava que eu compensasse contribuindo mais para nossas contas conjuntas. Seu desprezo pelo meu bem-estar e nossa estabilidade financeira mútua era alarmante. Uma noite, após uma discussão particularmente tensa sobre nossas finanças, Charlie tentou aliviar a tensão com seu charme habitual. Ren, amor, você se preocupa demais. Tudo vai dar certo. Você é incrível no seu trabalho e estamos indo muito bem, disse ele, com uma casualidade que me irritou. Não pude deixar de retrucar: vindo muito bem? Charlie, você mal está contribuindo e eu estou esticando cada centavo. Isso não é o que acordamos quando nos casamos. Ele apenas riu, um traço que antes era encantador, mas agora parecia apenas desdenhoso. Você é muito séria, Ren. Vamos jantar fora, é por minha conta. A oferta de um jantar, apesar de ser um gesto simpático, parecia um curativo em uma ferida profunda. Eu concordei, mais por exaustão do que por desejo. No jantar, Charlie era o seu charmoso de sempre, entretendo-me com histórias do seu dia. No entanto, minha mente vagava para nossas crescentes contas e a crescente distância entre nós. Sua risada enchia a sala, mas já não alcançava meu coração como antes. Ao voltarmos para casa, encontrei um envelope dos meus pais nos esperando. Era um convite para a festa de aniversário de casamento deles. Olha, Ren, seus pais estão organizando uma festa. Temos que ir. Vai ser divertido. Charlie exclamou, examinando o convite. Senti uma pontada de tristeza, sabendo que a alegria da festa seria mais sobre ter Charlie lá do que celebrar o aniversário deles. Sim, vamos, respondi, tentando reunir entusiasmo. Aquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, não conseguia afastar a sensação de isolamento. Charlie, que antes parecia meu parceiro em todos os sentidos, agora parecia um estranho, suas prioridades e as minhas mundos à parte. Eu o observava, seu rosto sereno no sono, e me perguntava como chegamos a esse ponto. O homem com quem me casei, que prometeu estar ao meu lado, agora era a fonte das minhas maiores ansiedades. Enquanto o sono me escapava, meus pensamentos se voltavam para o próximo evento familiar.
Seria mais uma demonstração do afeto dos meus pais por Charlie, outro dia em que minhas conquistas seriam ofuscadas pela admiração deles por ele. Suspirei, sentindo o peso de uma vida que lentamente estava escapando do meu controle. Com o passar do tempo, ficou claro que o comportamento irresponsável de Charlie era a razão de seu isolamento dos outros. Suas ações e atitude em relação ao nosso casamento estavam longe do que eu esperava, levando a um crescente abismo entre nós. A indiferença de Charlie em relação às nossas questões financeiras, aliada à sua recusa em manter até mesmo uma parte de nossas finanças separada, acendeu alarmes em minha mente. Apesar disso, continuei apoiando-o por amor, o que se revelou um grave erro. Charlie esbanjou o pouco dinheiro que contribuía para nossa conta conjunta em videogames. Ele adicionava apenas $500, mas retirava ainda mais ao longo do mês. Isso levou a inúmeras disputas entre nós. Ele estava esgotando minhas economias, consumindo quase todos os meus ganhos, às vezes, não contribuindo em nada para as despesas da nossa casa. Ele também negligenciava as tarefas domésticas, concentrando-se apenas em seu trabalho, jogando jogos e comprando o que lhe apetecia. Exausta e me sentindo financeiramente explorada, não encontrei resolução nas discussões. Em vez disso, Charlie me confrontava agressivamente. Até meus pais ficaram ao lado dele, me acusando de abusar financeiramente dele, o que estava longe da verdade. Na realidade, eu era que estava sendo drenada financeiramente, contribuindo com quase 90% das nossas despesas domésticas. Meus pais até me repreenderam por não permitir que Charlie usasse meu cartão de crédito, me rotulando de avarenta por não ceder aos seus hábitos de gasto. Apesar de explicar como ele havia abusado anteriormente dos meus cartões de crédito, eles ainda o defendiam. Sua manipulação dos meus pais contra mim apenas alimentou minha raiva. O amor que eu tinha por Charlie estava diminuindo rapidamente. Uma discussão particularmente acalorada com Charlie me deixou completamente esgotada. Charlie, não posso continuar assim, disse eu, minha voz tremendo de frustração. Você está gastando de forma imprudente, e isso está nos colocando em uma situação financeira terrível. Charlie, deitado no sofá com seu último console de jogos, mal olhou para mim. Rain, você está exagerando. São apenas alguns jogos. Por que você não relaxa um pouco? Apertei os punhos, tentando controlar minha crescente raiva. Não são apenas alguns jogos, Charlie. É o nosso futuro. É a nossa segurança. Você não está vendo o quadro maior aqui. Sua risada desdenhosa foi como um tapa na cara. Ah, qual é? Você está sendo dramática. Estamos bem. Você sempre encontra uma maneira de fazer as coisas funcionarem. Naquela noite, liguei para meus pais, esperando um pouco de compreensão. Mãe, pai, estou realmente lutando com os hábitos de gasto do Charlie. Está afetando muito nossas finanças. Para meu desânimo, a resposta deles estava longe de ser simpática. Rain, você precisa ser mais solidária com seu marido, disse minha mãe severamente. Ele está passando por um momento difícil. Você deveria estar grata por ele não estar pedindo mais. Mas ele está praticamente drenando nossas economias, protestei, minha voz se quebrando. Meu pai interveio, com um tom igualmente desaprovador. É seu dever apoiar seu marido, Rain. Você não está sendo uma boa esposa se negar a ele pequenos confortos. Você ganha dinheiro suficiente. Por que não pode ser mais generosa? Suas palavras soaram como traição. Desliguei, sentindo um sentimento de desesperança. A incapacidade deles de ver a realidade da situação era desconcertante. No dia seguinte, Charlie se aproximou de mim com um sorriso sem graça. Ei, Rain. Então, eu estava pensando, e posso usar seu cartão de crédito? Tem esse novo jogo que eu realmente quero. Olhei para ele incrédula. Depois de tudo o que acabamos de falar? Charlie, você não pode estar falando sério. Ele deu de ombros, sua atitude casual me enfurecendo. Qual é o problema? É só um jogo. Além disso, seus pais concordam comigo. Você pode pagar. Senti uma onda de raiva. Não se trata de poder pagar, Charlie. Trata-se de responsabilidade,
Algo que você parece não ter noção. Enquanto me afastava, suas palavras ecoavam em meus ouvidos, um doloroso lembrete do abismo crescente entre nós. A situação estava fugindo do controle, e eu me sentia impotente para detê-la. O desprezo implacável de Charlie pelo nosso bem-estar financeiro e o apoio inabalável dos meus pais por ele me deixaram me sentindo isolada e encurralada no meu próprio casamento. A situação escalou quando descobri que ele havia retirado ilicitamente $20,000 da minha conta pessoal para comprar um novo PC de jogos e acessórios. Furiosa e incapaz de reverter as cobranças, atingi meu limite e denunciei o incidente à polícia. A reação de Charlie foi de incredulidade furiosa. Quando a polícia deteve Charlie, eu estava decidida que meu casamento precisava terminar. No entanto, o que eu não antecipava era a perda de mais do que apenas meu marido devido às minhas decisões. Informei meus pais sobre a situação, não querendo que eles ouvissem de outra pessoa. Eu estava preocupada com o silêncio deles em resposta às minhas mensagens, mas muito esgotada para pensar mais sobre isso, fui dormir. No dia seguinte, soube que Charlie foi libertado da prisão porque meus pais pagaram sua fiança. Chocada e incrédula, não conseguia entender por que meus pais fariam algo assim. Charlie até mencionou que eles falaram mal de mim na delegacia. Em busca de respostas, corri para a casa dos meus pais. Apesar dos meus esforços para mantê-los fora disso, eles falaram com Charlie e pagaram sua fiança. Fiquei enfurecida com as ações deles e os confrontei. A resposta deles foi chocante, eles me acusaram de controlar financeiramente Charlie, me rotulando de má esposa. Eles até me criticaram por não compartilhar minhas finanças com ele, apesar de seu uso indevido repetido de nossos fundos. Meus pais não viam as ações dele como erradas, insistindo que o marido tinha direito ao dinheiro de sua esposa. Eles ignoraram o fato de ele ter roubado $20,000 das minhas contas e ter esvaziado nossa conta conjunta anteriormente. A perspectiva deles estava enraizada na crença de que eu, como mulher, estava sendo irracional por ganhar mais e não permitir que Charlie tivesse acesso livre às minhas finanças. Não importava o quanto eu explicasse, meus pais apoiavam Charlie, refletindo sua preferência de longa data por um filho em vez de uma filha. Eles acreditavam que ter Charlie, um homem, em suas vidas era mais importante do que sua filha bem-sucedida. Decepcionada e magoada, eu não estava preparada para a próxima declaração deles. Eles não apenas expressaram decepção comigo, me chamando de mulher horrível, mas também ameaçaram me deserdar se eu não retirasse a acusação e voltasse com Charlie. Eles planejavam abrigá-lo e cobrir seus honorários legais, desconsiderando completamente o abuso emocional e financeiro que eu havia sofrido. A decisão deles de apoiar um homem que me prejudicou profundamente foi uma revelação marcante de seus valores e prioridades. Quando a polícia deteve Charlie, decidi firmemente terminar meu casamento. O que eu não previa era a extensão da lealdade dos meus pais a ele, até o ponto de me deserdarem. Eles defenderam Charlie, vendo-o como o filho que nunca tiveram, e estavam preparados para apoiá-lo durante esse período difícil. Confrontando meus pais em sua sala de estar, o ar estava carregado de tensão. Como vocês puderam pagar a fiança dele? Ele roubou de mim, exclamei, contendo mal a minha raiva. A voz da minha mãe era fria e inflexível. Rain, você sempre foi muito dura com Charlie. Ele precisa de apoio, não de condenação. Pai, ele cometeu um crime. Ele tirou $20,000 de mim, implorei, buscando algum senso de razão da parte dele. Meu pai, que sempre foi o mais calado, me surpreendeu com seu tom severo. Rain, um marido e uma esposa compartilham tudo. É assim que o casamento funciona. Você está apenas tentando controlá-lo. Fiquei horrorizada. Compartilhar tudo? Mesmo quando envolve roubar e mentir? Minha mãe interveio. Você está chateada apenas porque é muito controladora com dinheiro. Você deveria se envergonhar, tratando seu marido assim. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Mãe, ele está manipulando vocês. Vocês não veem isso? Mas a decisão deles já estava tomada. As próximas palavras do meu pai cortaram mais fundo do que qualquer outra coisa. Se você não retirar as acusações e voltar com ele, acabamos com você, Rain. Não podemos ter uma filha que trata o marido tão mal.
Fiquei parada ali, sentindo um profundo senso de traição. Vocês estão escolhendo ele ao invés de sua própria filha? Não se trata de escolher, disse minha mãe friamente. Trata-se de fazer o que é certo para a família. E agora, Charlie precisa de nós mais do que você. Suas palavras ecoaram em meus ouvidos enquanto eu deixava a casa deles, sentindo uma profunda sensação de perda. Não era apenas meu casamento que estava desmoronando, mas também o relacionamento com meus pais, que eu lutei para manter por anos, agora estava em frangalhos. Enquanto me afastava, as lágrimas turvavam minha visão. Eu havia perdido mais do que apenas um marido e eu havia perdido minha família. A percepção de que as pessoas que mais amava e em quem mais confiava haviam se voltado contra mim era um fardo pesado de carregar. Fiquei atordoada com a parcialidade deles em relação a Charlie, mas nunca imaginei que o escolheriam em vez de sua própria filha. Eles elogiavam meu marido explorador e preguiçoso por suas más decisões, enquanto me criticavam por ser responsável. Suas palavras naquele dia me deixaram desolada, pois percebi que todo o meu amor por eles havia sido mal colocado. Confrontei-os com um ultimato: se Charlie ficasse com eles, eu pararia de apoiá-los financeiramente. Eles descartaram minha ameaça, me rotulando de egoísta e me acusando de usar minha riqueza para manipular os outros. Eles me disseram severamente para não entrar mais em contato com eles. Tanto minha mãe quanto meu pai estavam unidos em sua decisão, pedindo-me para ir embora e nunca mais voltar. Deixei a casa deles, dominada pela emoção, e desabei em lágrimas no meu carro. Percebi que, depois de mais de 30 anos tentando conquistar o amor deles, eles me descartaram sem pensar duas vezes. No dia seguinte, Charlie ligou para se gabar de como havia usurpado meu lugar na casa dos meus pais. Ele se deleitava em contar como eles agora me desprezavam e o preferiam. Suas palavras foram cruéis, zombando de mim por minhas tentativas fracassadas de conquistar o afeto deles, enquanto ele ganhava seu amor sem esforço. Incapaz de suportar sua zombaria, encerrei a ligação. Charlie até me enviou uma foto dele na minha antiga cama, um ato flagrante de provocação. Em vez de sucumbir ao desespero, resolvi parar de apoiar financeiramente meus pais. Sua dependência da minha ajuda financeira era aparente, e eu antecipava que logo sentiriam o impacto de sua ausência. Fiel à minha previsão, meus pais quebraram sua promessa de não contato dentro de dias, começando a me importunar e depois a exigir dinheiro de mim. A súbita mudança de atitude deles revelou suas verdadeiras motivações e a natureza superficial de seu apoio a Charlie. A solicitação de ajuda financeira de meus pais, apesar de sua insistência anterior em cortar os laços, foi recebida com minha firme resposta. Eu os lembrei que eles haviam escolhido Charlie em vez de mim, embora ele não tivesse contribuído em nada para o lar deles. Eles admitiram ter usado suas economias, que incluíam o dinheiro que eu lhes dera, para tirar Charlie da prisão e cobrir suas despesas. Apontei o tratamento injusto que recebi deles por ser mulher e escolher Charlie simplesmente porque ele era homem. Expressei meus esforços de longa data para ser uma boa filha e o fracasso deles em apreciar isso. Naquele momento, decidi cortá-los, declarando que não precisava mais de pessoas assim na minha vida. Confrontando anos de dor e traição, expressei veementemente minha frustração a eles. Surpreendentemente, eles pediram perdão, citando graves dificuldades financeiras causadas pelas ações de Charlie, incluindo roubar seus cartões de crédito e drenar suas economias. Eles até confessaram ter denunciado ele à polícia e expulsado ele de casa. Apesar de seus pedidos de desculpas e súplicas, permaneci resoluta. Concordei em enviar-lhes dinheiro apenas naquele mês, dando-lhes um prazo para organizar suas finanças. Senti um misto de simpatia, mas lembrei-me de seu descaso comigo, o que reacendeu minha raiva. Eu lhes enviei algum dinheiro, não querendo que sofressem, mas foi o último apoio financeiro que eu forneceria. A ligação com meus pais foi um turbilhão de emoções. Rain, não percebemos o quanto Charlie estava se aproveitando de nós, a voz do meu pai embargada ao telefone. Precisamos da sua ajuda. Segurei o telefone firmemente, uma mistura de raiva e piedade girando dentro de mim. Vocês o escolheram em vez de mim. Vocês o defenderam, mesmo quando ele estava claramente errado. A voz da minha mãe era suave, cheia de arrependimento. Estávamos cegos, Rain.
Vemos isso agora. Por favor, precisamos da sua ajuda para passar este mês. Seus apelos tocaram meu coração, mas os anos de negligência e traição recente foram muito crus e dolorosos. Vou ajudá-los desta vez, disse eu, com voz firme. Mas esta é a última vez. Vocês precisam organizar suas finanças e não depender mais de mim. Pude ouvir o alívio em suas vozes, mas estava misturado com um senso de desespero. Obrigada, Rain. Prometemos que nos reergueremos, minha mãe me assegurou. Após a ligação, fiquei em silêncio, refletindo sobre a turbulenta jornada que havia suportado. A decisão de cortar laços financeiros com meus pais não foi fácil, mas era necessária para o meu próprio bem-estar. Percebi que minha compaixão muitas vezes foi confundida com fraqueza, e era hora de priorizar a mim mesma. Nos dias seguintes, comecei a reavaliar minha vida. A ausência das exigências dos meus pais e de Charlie trouxe uma sensação de paz, embora agridoce. Sempre imaginei uma vida cercada por entes queridos, mas agora me vi trilhando um caminho sozinha. Ao começar a reconstruir minha vida, foquei em minha carreira e crescimento pessoal. As noites tranquilas eram passadas refletindo e planejando um futuro onde não estaria mais presa às expectativas e decepções dos outros. Numa noite, enquanto eu estava sentada à janela observando o pôr do sol, percebi que essa solidão não era um sinal de derrota, mas um testemunho da minha força. Eu havia suportado e emergido mais forte, mais consciente de mim mesma. Eventualmente, meus pais devolveram o dinheiro que eu havia enviado a eles e continuaram implorando por perdão. Em uma reviravolta inesperada, eles passaram a escritura da casa deles para mim como um pedido de desculpas e arranjaram empregos para se sustentar. Eu devolvi os papéis da casa a eles, ainda não pronta para a reconciliação. Quanto a Charlie, prossegui com o divórcio e o denunciei por fraude. Com o duplo caso contra ele, as chances de evitar a prisão eram pequenas, e ele acabou sendo encarcerado. O processo de divórcio e os procedimentos legais contra Charlie foram longos e árduos. Sentada no escritório do advogado, assinando papel após papel, senti uma mistura de alívio e tristeza. Minha advogada, uma mulher severa, mas gentil, me entregou o conjunto final de documentos. Rain, uma vez que você assinar estes, tudo acabará. Você estará livre deste capítulo da sua vida. Respirei fundo e assinei. Obrigada. Foi uma jornada difícil, mas é hora de seguir em frente. Quando a notícia da prisão de Charlie chegou até mim, foi um momento surreal. Senti um senso de justiça, mas também foi um lembrete do amor que havia se tornado tão amargo. O homem com quem eu havia compartilhado minha vida agora era um estranho, um capítulo fechado e selado. Enquanto isso, as tentativas de reconciliação dos meus pais continuaram. Eles ligavam frequentemente, suas vozes cheias de arrependimento. Rain, sentimos muito. Estávamos errados, dizia minha mãe. Reconhecemos nossos erros, acrescentou meu pai. Por favor, podemos nos encontrar e conversar? Cada ligação me deixava com um turbilhão de emoções. A ferida ainda estava fresca, e a traição deles não era fácil de esquecer. No entanto, o esforço deles para fazer as pazes era evidente. Eles haviam devolvido o dinheiro e estavam tentando ser independentes, uma mudança significativa em relação ao comportamento anterior deles. Passei muitas noites contemplando os pedidos deles. A decisão de perdoar não foi fácil. Não era apenas sobre a traição deles, era sobre anos de me sentir subvalorizada e não amada. Finalmente, concordei em encontrá-los. Sentamo-nos em um café tranquilo, o ar carregado de expectativa. Rain, sabemos que não podemos mudar o passado, mas queremos fazer parte do seu futuro, disse minha mãe, os olhos cheios de lágrimas. Não estamos mais pedindo seu apoio financeiro. Só queremos nossa filha de volta, acrescentou meu pai, sua voz carregada de emoção. Eu ouvi, as palavras penetrando lentamente. O caminho para o perdão não foi direto, mas vi a sinceridade nos esforços deles. Preciso de tempo, disse eu, com voz firme. Tempo para curar e confiar novamente. Podemos começar devagar. Ao nos despedirmos, havia um senso de otimismo cauteloso. O caminho à frente era incerto, mas havia um vislumbre de esperança para um novo começo,
Uma chance de reconstruir as pontes quebradas. O fim do meu casamento e a mudança no meu relacionamento com meus pais marcaram uma nova era na minha vida. Foi um tempo de cura, de autoconhecimento e de construir um futuro onde eu não estaria mais definida pelas expectativas e ações dos outros. Ao me afastar do café, com o sol rompendo as nuvens, senti um senso de empoderamento. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da minha narrativa, pronta para escrever o próximo capítulo da minha vida em meus próprios termos.